Fala galera, sou o João César, esse é o canal da Varanda do Vinil e hoje nós vamos dar continuidade na terceira parte da nossa série Alfabetos do Rock, onde eu procuro levar para vocês, baseado nesse livro, o Livro Negro do Rock, que me serviu muito de fonte de informação ali nos anos 80 para conhecimento de novas bandas, fazer uma analogia disso com vocês aqui, mostrando sempre 5 bandas com 5 letras na sequência do nosso alfabeto. Na terceira parte, nós vamos da letra K, L, M, N até a letra O, tá bom? Então, fica comigo que depois da vinheta a gente dá sequência aqui no vídeo. Então, iniciando, pessoal, letra K, vou falar para vocês aqui do King Cobra e o seu Ready to Strike. Esse é o álbum de estreia da banda, lançado em 1985, perdão, e apresenta aqui nada mais nada menos que Carmine Appice nas bateras. Grande nome, veio lá dos anos 60, um gênio das baterias. Aqui é acompanhado também do não menos competente e um grande vocalista, aqui à época chamado de Mark Free, hoje mais conhecido como Marcy Free, mas de uma capacidade vocal espetacular. O Ready to Strike apresenta uma combinação ali de riffs de guitarra pesados, com vocais muito melódicos, cativantes, uma seção rítmica ali muito bem feita com o Carmine Appice, né? Não teria nenhuma dúvida disso, né? Ele tem aquela som característico típico do hard rock oitentista, né? Muita melodia, refrãos assim para cantar junto, né, cara? Letras falando de festas, amor, liberdade, aquela coisa que era bem padrão ali nas bandas e nas letras das músicas ali do hard dos anos 80, né? O destaque dessa banda aqui, desse disco, né? É a faixa título, Red Strike, é uma musicaça. Outras faixas assim maravilhosas também, Hunger, Tough Guy, Shake It Up, tem muita música legal. Então aqui você vê a banda aqui, Carmine Appice, guitarristas muito bons. Aqui a gente tem músicas realmente onde os guitarristas são o Mike Sueda e o David Michael Phillips. Tem uns riffs assim maravilhosos, muito melódicos, músicas maravilhosas. Mark Free cantando demais, Carmine Appice segurando a onda aqui, muito bom. Red Strike, King Cobra, para começar a nossa terceira parte aqui do Alfabeto do Rock. A segunda dica de hoje, com a letra L, nós vamos com ninguém mais, ninguém menos do que o fantástico Led Zeppelin e o seu In Through the Outdoor, o 8º disco da banda, lançado em 1979, o último disco de estúdio da banda, né? Infelizmente, após o lançamento desse disco, pouco tempo depois, o John Bonham, baterista da banda, viria a falecer e a banda iria dar, né, a sua carreira por encerrada. Lançaram ainda o Coda, que são sobras de estúdio e outtakes e músicas que ainda não foram aproveitadas nos álbuns anteriores, mas já um álbum póstumo, né, já com a banda encerrando as atividades e o falecimento do John Bonham. Uma característica marcante desse álbum é a presença de teclados, né? Como a gente nunca tinha visto ainda nos discos anteriores, particularmente sintetizadores, né? Usados principalmente ali pelo John Paul Jones, que sempre foi a pessoa responsável por esse tipo de sonoridade ali dentro do Led Zeppelin, né? Isso contribuiu para uma atmosfera mais suave e melódica em muitas das faixas. O álbum abre aqui com In The Evening, que é uma música com um riff de guitarra assim, bem cativante, característico, né, do Jimmy Page. Uma poderosa performance vocal do Robert Plant, como não poderia deixar de ser diferente, né? E aqui a gente tem outras faixas notáveis, como Fall in the Rain, que tem umas batidas assim, mais rápidas, mais ritmadas. All My Love, com uma balada lindíssima, escrita pelo Robert Plant, né, em homenagem
o seu filho, né? E uma das características de Through Outdoor é que essa capa ela é um espetáculo à parte. Aqui nós temos 6 pessoas aqui envolvidas nessa cena de bar e foram criadas 6 capas, tendo cada uma delas uma visão de cada integrante que faz parte dessa cena. Esse álbum originalmente ele vinha coberto com uma capa, tipo capa de papelão, né? De como se fosse saco de pão, assim, vamos deixar mais no popular, né? Mas que a gente não conseguia ver internamente qual era a capa que você estava levando. Né? Assim, eu ainda tenho uma intenção, quem sabe um dia eu terei as 6 capas, por enquanto eu só tenho essa aqui, porque realmente o vinil está muito difícil. Mas eu sei conheço pessoas que têm e realmente é um barato. Você vê cada visão de cada pessoa, eles transformaram em uma capa diferente, né? Então, maravilhoso. Então, Led Zeppelin é uma, uma entidade, né? Deixou de ser uma banda e hoje o Led Zeppelin virou uma entidade. É uma das bandas preferidas aqui da casa, uma das minhas preferidas ali dos anos 70. E esse álbum aqui, ele apesar de ser realmente um pouquinho mais diferente na sonoridade dentro do que a banda fez nos seus, né, anos de glória, mas ainda mantém a qualidade lá em cima, um nível altíssimo, e preparava a banda, né, para os anos 80, que infelizmente a gente não vai, né, nunca saber como seria o Led Zeppelin se não houvesse a trágica morte do John Bonham. Mas de qualquer forma, eles deixaram discos maravilhosos, esse é um deles, e recomendo demais que a audição, não só desse, mas de toda a discografia do Led Zeppelin, tá bom? Então, segue lá. A terceira dica de hoje, com a letra M, vai para o álbum de estreia do Madame X, We Reserve the Right. Esse disco foi lançado em 1984, com a sonoridade mais para o heavy metal, né? Sons mais pesados do que aquela sonoridade mais hard rock, glam rock, que eram feitas ali no início dos anos 80. A banda formada principalmente pelas irmãs Petrucci, Roxy e Maxine. A Roxy Petrucci depois foi ser baterista da Vixen, né? Uma banda que também só de garotas formada ali nos anos 80. Mas aqui a gente tem um disco bem mais energético, assim, bem mais puxado realmente para os riffs de guitarra, mais pesado, bateria bem mais marcante, do que as bandas de hard rock da época, tá? O Is Have the Right, ele apresenta aquela mistura ali, né? De hard rock, glam rock, com elementos de heavy metal. O álbum é caracterizado por esses riffs de guitarra, né? Bem mais pesados e poderosos, os vocais bem bacanas, bem cativantes, assim. Letras que abordam aqueles temas, né? Como a gente já sabe ali da cena dos anos 80, né? Uma das faixas mais conhecidas é High School, que exatamente abre o disco, né? É a primeira do lado A aqui. Inclusive tem videoclipe aí que foi bastante vinculado aí na MTV, que você vê, né, a galera, a banda bem naquela pegada mais, né, glam metal e hard rock ali dos anos 80, que a Vixen depois, desculpa, a Roxy, que depois foi para a banda Vixen, né? Aqui tem uma situação de que o próprio Sebastian Bach, que depois viria a ser vocalista, né, do Skid Row, teve uma passagem pela banda, mas eu não sei te dizer se isso realmente é algo que se comprove, realmente não sei lhe dizer, eu só sei que tem essa lenda, né, vamos dizer assim. Mas enfim, o disco é muito bacana, né? Ele recebeu várias críticas positivas, assim, mas ele não teve um sucesso comercial tão elevado, né? A banda assim encerrou logo em seguida, só voltaria nos anos 2000 a gravar um novo disco, tá? Aqui nessa fase da cena americana de hard rock, as bandas estavam seguindo aquela tendência um pouco mais melódica, vamos assim dizendo, e o Madame X não se encaixou tanto nessa característica, tá? Esse disco foi lançado no Brasil, né, pela coleção Heavy Metal Heart, né, que lançou muita coisa bacana aqui, e não é tão difícil você encontrar, mas vale a pena pegar, porque é um disco bem interessante para quem gosta desse tipo de som ali dos anos 80,
do hard rock americano. É um disco bem legal. Então fica a dica aí. A quarta dica de hoje, com a letra N, vai para a banda Nelson e seu disco de estreia After the Rain. Esse disco aqui, a banda, né? Uma banda de hard rock, AOR, muito misturado com pop. É aquela mistureba toda ali dos anos 80, né? Ele foi lançado ali em 1990, formado principalmente pelos irmãos Nelson, o Matthew e o Gunnar Nelson, que são filhos do Rick Nelson, que é um cantor, né, mais de música country ali, bem conhecido dentro dos Estados Unidos. E esse disco foi um grande sucesso comercial. Ele foi impulsionado por grandes singles, né? A gente tem aqui Can't Live Without You, que tocou demais, I Can't Hardly Wait, a própria After the Rain, More Than Ever. Temos grandes músicas aqui. Então, esse disco aqui transformou a banda num sucesso assim estrondoso e imediato, né? Esse álbum ele foi líder na parada americana durante algumas semanas ali dentro dos anos 90, tá? E transformou, como eu lhe disse, os irmãos Nelson num fenômeno comercial de vendas ali naquele período, com seus videoclipes muito exibidos nas emissoras de TV, né, nas MTVs da vida, músicas tocando em todas as FMs aí pelo mundo, né? Então foi realmente um estrondo e um sucesso muito bom. Ele é, sim, um pouco mais leve, né? Muito voltado para o teclado, muitas melodias. É um álbum com uma tendência pop elevadíssima, né? Mas que tem uma qualidade na sua composição, assim, nas composições dos irmãos Nelson, muito, muito, muito bom. Só como detalhe, vale lembrar também que eles são irmãos da atriz Daryl Hannah, bem conhecida ali nos anos 80 por ter feito Blade Runner, ter feito também a Splash, né, a série Minha Vida. E realmente esse álbum é um marco na carreira da banda, né, por ter sido o primeiro álbum de estúdio deles, né, e que realmente levou os irmãos assim para um patamar que eu acho que nem eles mesmos esperavam, né? Então, eu gosto demais desse álbum, espero que vocês curtam também. E quem não conhecer, dê uma pesquisadinha aí, dê uma ouvida, que é um disco bem interessante. Não vai esperar nada muito pesado, nada muito diferente, mas é um bom disco de pop rock, AOR, pitadas de hard rock, tem umas pitadinhas de country também, mas que é bem, uma sonoridade bem bacana, bem agradável de ouvir, tá? Então, uma dica para vocês, aqui é a banda, muito competente, e Nelson After the Rain é a minha quarta dica de hoje. A quinta e última dica do vídeo de hoje vai para a banda The Outfield e o seu terceiro disco, Voices of Babylon. Ele foi lançado ali em 1989, né? E esse álbum segue ali o mesmo estilo dos trabalhos anteriores, o Banging, e continua, né, mostrar aquele estilo, aquela mistura bem característica do The Outfield, né, a mistura de pop com rock melódico, influências aqui de New Wave. O álbum foi muito bem recebido pelos fãs, eu particularmente acho esse disco o melhor do trabalho do The Outfield. Alcançou um sucesso comercial moderado ali, nada comparado com o primeiro disco, né, que teve Your Love, que é um sucesso estrondoso, né? Mas aqui temos vários destaques de músicas muito bacanas. A gente tem aqui a faixa título, que é muito legal, Voices of Babylon, My Paradise, que tem um clipe maravilhoso e um ritmo contagiante, assim. Shelter Me é lindíssima, Taken by Surprise, Inside Your Skin, muita música legal. E a gente tem aqui um disco realmente muito bem tocado, com todos os instrumentos colocados na hora e no tempo certo. Voices of Babylon mantém aquela essência da sonoridade do Outfield, muitas guitarras cativantes, assim, melodiosas, com muitas letras que abordam aqueles temas de juventude, relacionamento, amores não correspondidos.
A banda demonstra aqui uma habilidade em criar músicas muito empolgantes e continua sempre a ressoar com os fãs do rock melódico dos anos 80 até hoje. Embora o Voices of Babylon não tenha alcançado o mesmo sucesso, né, dos seus anteriores, ele contribuiu muito para a carreira da banda. Eu acho esse disco muito mais consistente, inclusive, do que o anterior, mas é um gosto pessoal, fica a critério de cada um, né, achar o que é melhor. Eu, particularmente, prefiro esse disco aqui, eu escuto ele de ponta a ponta, não pulo uma música, eu acho ele simplesmente perfeito, tá? Então, quem não conhece ou conhece somente Your Love, dê uma chance para conhecer a discografia do The Outfield. Os 3 primeiros discos são muito bons. Esse aqui para mim é o melhor dos 3 e é mais uma dica aí para vocês, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma parte da série Alfabetos do Rock. E eu espero que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí. É importante para o YouTube saber que o trabalho que a gente está fazendo aqui, o conteúdo que a gente está deixando aqui é legal, é relevante e ele vai distribuir para pessoas que gostam do mesmo estilo de música, do mesmo estilo de vídeo que eu faço por aqui, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.